saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Como de praxe, né? Você sabe, todos os dias aqui do Manhã Melhor a gente traz o Relógio Entrevista. É um quadro importantíssimo para tirar todas as nossas dúvidas em relação a um determinado assunto, né? A gente está sempre abordando aqui assuntos relevantes para trazer para você. A gente sempre conversa com especialistas para nos ajudar a entender um pouco mais sobre aquilo ali, tirar nossas dúvidas, enfim. E hoje não vai ser diferente, tá? Porque amanhã, minha gente, é dia 27 de março, é celebrado o Dia Mundial do Teatro. E aí, para falarmos um pouco mais sobre essa arte, eu vou conversar agora com Adir de Paula, que é um dos vencedores do primeiro concurso de dramaturgia Flávio Migliaccio, com a peça Aos Sábados, que fez um grande sucesso em apresentações na cidade no ano passado e volta aos palcos agora no próximo mês. Meu querido Adir, bom dia para você, querido, seja bem-vindo. Bom dia, querido, e bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Relógio. De antemão, quero agradecer aqui a sua participação no nosso Relógio Entrevista. Quero dizer que é para você ficar à vontade para expressar todo o seu sentimento, esclarecer todas as nossas dúvidas. Pode ficar realmente à vontade, querido. E para começar, conta um pouco mais sobre, um pouquinho mais pra gente, né, sobre a peça. E eu fiquei sabendo, inclusive, Adir, que foi a sua primeira peça e que também ela fala de uma história pessoal. Não é isso mesmo, querido? Isso. Em 2020, com a chegada da pandemia, eu tive o tempo necessário, já que ficamos todos em casa, né? Sim. Eu tenho uma escola hoje e a minha escola fechou por conta da pandemia. Eu, então, tive a oportunidade, o tempo, para me dedicar a uma coisa que eu já queria há algum tempo, que era escrever uma peça de teatro. Legal. E isso aconteceu em 2020. Naquela época, eu estava acompanhando a minha mãe, que já estava enfrentando os efeitos degenerativos da doença de Alzheimer há 16 anos. Então, como eu acho que a história da minha mãe é uma história muito edificante, muito interessante, eu tive a ideia de escrever sobre a história dela. A minha obra é uma obra de ficção, mas é baseada em fatos reais, né? E muito do que a peça mostra aconteceu de verdade. Então conta um pouquinho pra gente sobre a partir do momento, né, que você decidiu escrever sobre a sua peça. Fala um pouco dessa sua história pessoal pra gente. Pode ficar à vontade, querido. Cadê a resposta dele? Ah, sim, tá aqui. Então vamos lá. Agora vai. Olha, eu tive a sorte, né, de ser premiado, como você citou, no concurso de dramaturgia nacional Flávio Migliaccio. Então isso abriu muitas portas para mim. O concurso, ele previa o lançamento do livro com os textos vencedores. Isso aconteceu em 2021, pela editora Funilaria. Isso me abriu algumas portas e me encorajou a produzir a peça. Eu fui em busca de patrocínio, né? Sim. Mas como não sou uma pessoa conhecida, meu primeiro texto, eu não tive muito êxito nessa busca por apoio. Então eu resolvi patrocinar a peça eu mesmo, com os meus recursos, já que era um sonho meu, né? Era uma homenagem que eu queria fazer à minha mãe, à minha família, enfim. E a dificuldade foi apenas essa de encontrar patrocinadores, apoiadores, né? Eu tive que, como eu disse, arcar com todas as despesas, mas foi uma coisa bem pensada, é uma coisa que me realizou profundamente e da qual eu não me arrependo nem um minuto. E daí você decidiu falar da sua história pessoal através dessa peça, não foi isso? Isso, o meu sonho inicial era escrever uma peça de teatro, né? E aí eu comecei a pensar sobre o que escrever, e que assunto eu ia abordar, né? E ao mesmo tempo, eu estava vivendo essa dor, né, que é ver a minha mãe, né, sofrer tanto com a doença, uma doença devastadora. Sim. E aí eu tive a ideia de juntar uma coisa a outra. Queria deixar um escrito, queria deixar uma coisa palpável para os netos da minha mãe, os meus filhos e os meus sobrinhos, conhecerem a história da avó maravilhosa que eles tiveram. Legal. Então foi isso, isso aconteceu justamente por essa vontade de unir essas duas questões, né? Realizar o sonho de escrever uma peça de teatro, porque eu sou um fã de teatro, acredito no teatro como uma força da sociedade, né? Para transformar as pessoas,
e também para homenagear a minha mãe, que era um desejo meu. Muito legal, Adir. Agora, na sua visão, de que maneira o teatro pode despertar reflexões sobre questões sociais e pessoais? Bom, de muitas maneiras, né? Eu escrevi uma peça que fala sobre o amor, né? Quando as pessoas me perguntam qual é o tema da peça, eu nunca digo que é sobre a doença de Alzheimer. Sim. Porque, na verdade, não é. A doença, ela aparece na peça no último ato, né? São 3 atos. E a peça, ela fala sobre o amor e como o amor é capaz de ajudar as famílias a enfrentarem uma doença tão dura, né? Tão difícil. A peça tem um tom também, no 3º ato, um tom também educativo, sabe? Pedagógico para as famílias que enfrentam esse drama familiar, esse drama dentro do seu seio familiar. Sim. Então, ali, para as pessoas que assistem, né? Muitas que viveram essa doença na família se identificam. E quem não viveu esse drama ainda, espero que não viva nunca, eles conseguem entender como lidar com a doença, né? A doença é uma doença que não tem cura, né? Ela como diz uma personagem da peça, né? É uma queda de um abismo em câmera lenta, você só tem perdas, né? Então, a única maneira de enfrentar esse tipo de doença, né? De demência, é através do amor, né? Da paciência, do cuidado. E isso a peça mostra muito bem e as pessoas saem muito tocadas com o que elas veem. Que legal, Adir, que bonito, hein? Agora, e para fechar, querido, o que é o teatro para você e qual a importância dele para a sociedade, assim, na sua opinião? Olha, o teatro para mim é a arte da generosidade. É a arte ao vivo ali na qual a gente consegue se identificar, né? A gente consegue se identificar e conhecer as dificuldades próprias e do outro. Então, eu acho que toda vez que a gente vai ao teatro, a gente sai transformado. Verdade. Mesmo que seja numa comédia, a comédia faz também a gente pensar bastante, num drama, né? Essa capacidade de transformar as pessoas e criar uma sociedade diferente, né? Com mais empatia, com mais inteligência mesmo, né? Para entender as coisas do nosso cotidiano. A arte nos proporciona, mas o teatro tem uma capacidade própria ali, né? Que é a arte do ao vivo, né? Sim, sim. Então, eu sempre frequentei teatro, meus filhos sempre foram ao teatro desde muito pequenos, então essa força me acompanha há muito tempo, e hoje eu me sinto muito realizado por estar fazendo parte disso. Legal. Conseguindo emocionar as pessoas como autor e produtor de uma peça. Muito bacana, Adir. Parabéns, tá? Já de antemão, quero te parabenizar pela iniciativa, pela peça, pelo prêmio, né? Que inclusive você faturou o prêmio. Minha gente, olha, eu conversei com o Adir de Paula. Ele é o autor da peça Aos Sábados, sobre teatro. Adir, mais uma vez, querido, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Tenha um lindo dia e até a próxima. A gente espera falar com você mais vezes, tá? Muito obrigado. Eu agradeço muito pela entrevista, pelo carinho. Vou passar aqui o serviço da peça. À vontade. Nós tivemos no ano passado uma temporada em 4 teatros do Rio de Janeiro, né? Zona Norte, Zona Sul, sempre com muito sucesso. E estamos então iniciando a nossa 2ª temporada, agora já com patrocínio do Ministério da Cultura. Que bom. É importante que seja dito, né? Nós vamos estrear no dia 5 de abril, no Teatro Fashion Mall em São Conrado, no Shopping Fashion Mall, no dia 5 de abril, às 8 horas da noite. E depois seguimos todos os sábados e domingos de abril, às 19 horas, 7 da noite. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da peça e tiver alguma dúvida, eu solicito que nos acompanhem pelas redes sociais, Instagram, @aos sábados, e no Facebook também. Temos uma página no Facebook também, com todas as notícias e tudo mais sobre a peça. Obrigado, esperamos todos vocês, ouvintes da Rádio Relógio, lá para nos prestigiar, se emocionar e curtir conosco.
Tá falado, Adir. Muito obrigado mais uma vez, querido. E olha, atenção aí, você que pegou essa entrevista aí pela metade, não conseguiu acompanhar e quiser, ou de repente, Ângela, eu quero ouvir novamente. Acesse o site lá da Rádio Relógio a partir de amanhã. Essa entrevista vai estar em formato podcast no nosso site, radiorelojoam.com.br. Você vai clicar lá, acessa o nosso site, bota lá direitinho, www.radiorelojoam.com.br. Lá no finalzinho da página, você vai subindo, né? Ou vai descendo, você vai encontrar lá uma área de podcast e essa entrevista vai estar disponível a partir de amanhã. Amém, crente? Então tá. Rádio Relógio, te deixando a toda hora mais perto de Deus.